Bom dia a todos, todas. Bom dia, professor. Eu me chamo Eli Nunes e hoje, juntamente com o Pedro Henrique, a gente vai estar falando sobre produção mais limpa. Bom, conceitos. A produção mais limpa é uma estratégia ambiental preventiva que visa reduzir a poluição diretamente na fonte, que são as indústrias. Segundo a UNEP, a aplicação contínua de estratégias ambientais preventivas integradas aos processos, produtos e serviços, com o objetivo de aumentar a eficiência global, reduz os riscos tanto para o homem quanto para o meio ambiente. Ao longo dos anos, a prática de produção mais limpa tem sido aplicada por diversas empresas em diversos setores, onde muitas das aplicações têm sido apresentadas com êxito nessas empresas ao redor do mundo, promovendo melhorias ambientais, operacionais e econômicas. E essa produção mais limpa, além de atuar como uma ferramenta para a prevenção da poluição, tem gerado retorno financeiro às empresas, pois a implantação permite que as organizações operem, produzam, prestem serviços de maneira mais eficiente. E entre os seus benefícios podemos citar redução de emissões e resíduos, redução de custos, redução de impactos ambientais e uma melhora no desempenho organizacional e uma abertura para novos mercados. Bom, produção fim de tubo versus a produção mais limpa. Os programas de gestão ambiental atuais, eles adotam a política de produção fim de tubo, pois, como exemplo, a gente pode citar nas técnicas de fim de tubo, em que a proteção ambiental atua somente depois do desenvolvimento dos processos dos produtos, e os problemas ambientais só são resolvidos após já haver os impactos consequentes sobre o mesmo, causando assim um alto custo adicional, além de não ter uma grande preocupação com o uso eficiente das matérias-primas. Já a produção mais limpa, ela aplica a gestão ambiental desde a obtenção da matéria-prima até a sua chegada ao cliente, tendo como benefícios o uso eficiente das matérias-primas, uma redução dos custos, e os problemas ambientais são resolvidos em todos os níveis de sua produção. Certo. Então, a produção mais limpa, ela consiste tanto em uma estratégia, né, quanto um método. E aí a gente vai acrescentar, vai aplicar ele a processos, produtos, serviços. Peraí, que eu não botei o celular para não botei o negócio não. Ai, meu Deus. Peraí, porra. Ai, meu Deus. Certo. E como a gente vem dizendo, a produção mais limpa ela consiste tanto em uma estratégia, né, quanto um método. Ele vai ser aplicado a processos, produtos e serviços para a gente tentar promover esse desenvolvimento mais sustentável das empresas que vão adotar. Então a gente tem que incluir algumas coisas, né? A produção mais limpa ela inclui algumas coisas como princípios básicos, como a conservação de matérias-primas, energia, a eliminação de material tóxico, a redução da quantidade e toxicidade de todos os resíduos e emissões, a redução do impacto ambiental dos produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida, né? Como, por exemplo, o plástico, a gente sabe que o plástico demora para se decompor. Então, se a gente tentar reutilizar, reciclar, a gente já auxilia nesse processo. A melhoria tecnológica das suas instalações, como, por exemplo, né, colocar um filtro numa indústria que emite muitos gases, né? E também a especialização e a mudança de atitude da equipe. Porque não adianta ter um projeto bom se a mentalidade, se a maneira como a equipe age não colabora. E pode passar, por favor. Para simplificar bem, né, o que seria as funções da produção mais limpa, a gente tem o diagrama, né, esse diagrama que reduz bem em 3 níveis, certo? Nós temos aí o primeiro nível de produção mais limpa, que ele é exatamente para tentar evitar ao máximo a geração de resíduos e emissões. Então, para reduzir tudo isso, você reduz na fonte, modifica o produto, modifica o processo, adota boas práticas de fabricação, mas não dá. Ele não dá para reduzir aí. Então você tenta fazer uma reciclagem interna, né? Tenta reintegrar o processo da empresa. E se não der, se for o caso, na sua impossibilidade, a gente adota medidas de reciclagem externa. Ou também tentar colocar isso dentro dos ciclos biogênicos, né? Ciclo da água, do carbono, para que ele possa se voltar ao ciclo natural, né? Sem que prejudique o meio ambiente. Pode passar, por favor. E aí, outro detalhe muito interessante, que a produção mais limpa, ela também tenta fazer essa trífose, né? Esse equilíbrio entre sociedade, ambiente e economia. Porque não tem como você simplesmente priorizar o meio ambiente porque as empresas não vão querer, porque elas não vão levar vantagem. Então, a gente realmente tenta fazer essa eficiência dos recursos. Bom, os procedimentos para a aplicação da produção mais limpa. Essa aplicação se dá desde o processo produtivo, que consiste em conservar as matérias-primas e a energia, eliminando tudo que cause impacto negativo, além de reduzir o potencial poluidor de todas as emissões e resíduos. Há também a aplicação direta nos produtos, que reduz os impactos negativos ao longo do ciclo de vida do produto.
desde a sua extração nas matérias-primas até a sua produção final, através de um projeto adequado diretamente para esses produtos. E há também a aplicação direta nos serviços, que seria incorporar as preocupações ambientais no projeto e no fornecimento desses produtos. No ano de 2005, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo publicou um relatório intitulado de A Produção Mais Limpa e o Consumo Sustentável na América Latina, onde, de acordo a este relatório, a produção mais limpa, ela se divide em 4 temas principais, sendo eles o uso eficiente da água, que se refere às atividades ligadas à redução do consumo de água, ao seu reuso e até mesmo à reciclagem de efluentes líquidos. Há também o uso eficiente de energia, que se refere às atividades ligadas diretamente a uma redução do consumo de energia ou ao uso de fontes energéticas alternativas e até mesmo uma recuperação energética. Outro fator é a minimização de resíduos sólidos, que são as ações adotadas para diminuir e reduzir a geração dos resíduos através do seu reuso, pela sua reciclagem e a valorização até mesmo dos resíduos em subprodutos. E também existe a minimização de embalagens, que infere diretamente nesse fator. E o quarto e último é a minimização de poluentes atmosféricos, que são as ações e atividades ligadas à redução das emissões de gases diretamente da indústria, que seria adotar a prática do uso de combustíveis mais limpos, entre outros. Bem, e aí a gente vai estar dando alguns exemplos, né, de aplicação de casos, né? E foi um pouco difícil achar um perto, mas eu consegui encontrar um da Coelba, né? A gente trouxe um exemplo maior, mas a gente conseguiu trazer o da Coelba, que é a companhia de eletricidade daqui da Bahia. E desde 2004 ela vem, né, trazendo algumas demonstrações de querer ser um pouco mais sustentável, né? Em 2004 ela apresentou um projeto no Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica que, né, exatamente mostrando que ela queria implantar práticas de produção mais limpas no projeto e na construção de redes de distribuição, né? E aí, citando 2 casos, em 2012, ela ganhou uma menção honrosa no prêmio do FIEB, né? Que, se eu não me engano, agora eu esqueci, a Fundação de Indústrias de Eletricidade da Bahia, de desempenho ambiental na categoria de produção mais limpa, exatamente na categoria de produção mais limpa, pelo projeto Pituaçu Solar, que foi de geração de energia fotovoltaica no estádio de futebol Pituaçu. E esse estádio, né, ou seja, o estádio Roberto Santos, ele se tornou o primeiro estádio da América Latina a ser autossuficiente e operar com energia solar. Foram 2.302 módulos fotovoltaicos instalados. Enfim, né, foi um grande avanço para a época e tanto que rendeu essa menção honrosa à Coelba. Outro exemplo aconteceu agora em 2019, quando que a Coelba começou a oferecer desconto de 50% para todos os que utilizam da sua energia, né, digamos assim, para a compra de painéis solares de geração de energia. Então, assim, Pedro, mas será que isso não é... Né, eles estão, de certa forma, dando uma forma das pessoas utilizarem menos energia deles? É aí que entra a questão de produção mais limpa. Eles não estão levando em consideração só o lucro deles, eles estão também levando em consideração o meio ambiente, estão também levando em consideração a sociedade. Já a Natura, ela é uma empresa brasileira que aplica a produção mais limpa e a mesma desenvolveu diversos valores e assinou um termo de compromisso visando utilizar práticas sustentáveis por pelo menos até o ano de 2050, onde em seu começo eles trocaram a matéria-prima primordial dos seus produtos e hoje conta com 90% de suas fórmulas são feitas de ingredientes naturais, renováveis e nativos do país, fazendo com que até mesmo haja o desenvolvimento da economia em certas regiões do Brasil. E desde o ano de 2006, a Natura passou a não testar mais os seus produtos em animais, sendo um outro ponto importante para a sustentabilidade. E, além disso, a empresa investe na logística inversa, com a criação da linha Ecos, que conta com embalagens que são recicladas. E um outro ponto de sucesso dessa empresa é o uso de energia solar, para ajudar a reduzir a emissão de carbono da empresa, onde, em um ano, eles conseguiram reduzir uma média anual de 37 toneladas de CO2 e possuem também a maior instalação de painéis solares de todo o mundo. Já um outro adendo em relação à energia é que, no estado da Bahia, a fonte eólica cresceu mais de 50% e a fotovoltaica, que é a energia solar, cresceu mais de 70%,
em relação ao ano de 2018. E hoje, a Bahia possui 165 parques eólicos em operação e, segundo a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, a Bahia é um dos estados protagonistas nesse crescimento. Bem, então agora a gente vai para essa parte final, né? A gente está tentando trazer essa análise crítica, essa avaliação crítica, né? Tentar botar os prós e contras na mesa. Porque, como a gente já falou, tem muitos benefícios de você fazer essa produção mais limpa, né? Principalmente para o meio ambiente. Só que a gente consegue evitar perdas imediatas e consegue evitar perdas futuras, tanto para as empresas envolvidas quanto para a sociedade. Ou seja, né? A gente tem benefícios econômicos, benefícios ambientais, benefícios sociais e, infelizmente, não é só isso. Como eu já disse lá em cima, né, de certa forma, mas agora a gente vai frisar um pouco, existem as barreiras. Existem as barreiras internas e barreiras externas que podem dificultar esse processo e que tem que ser muito bem analisadas antes da gente começar a fazer isso da maneira correta. Entre as barreiras internas, existe a falta de engajamento, de treinamento e de motivação dos funcionários. Porque, como falou lá em cima, não adianta ter um projeto bom se o funcionário não tem consciência. Né? Se a gente não treina o funcionário, às vezes ele mesmo não sabe como fazer esse processo. Falta de sistematização e continuidade dos programas, porque muitas vezes tem essa questão de falta de interesse, tanto de cima quanto de baixo. Né? De baixo, assim, da parte mais fundamental das empresas, que são os trabalhadores braçais, geralmente. Falta de integração entre os departamentos, né? Não adianta nada você ter um bom projeto, um bom líder, se o setor de transporte e o setor de produção não conseguem entrar em comum acordo. Tem também a falta de apoio da alta liderança, às vezes, né? Resistência à mudança, a um processo que gaste um pouco mais, porém que seja mais sustentável. Tem também, entre os externos, falta de incentivo financeiro dos governos, foco nas regulamentações, nos controles do fim de tubo, né? Como ele falou, só se preocupa depois que já acontece, né? Ao invés dessa produção mais limpa. Falta de educação e pressão da sociedade, né? Para a prevenção dessa poluição, quer uma resposta imediata, quer uma coisa imediata, que pode atrapalhar. Então, assim, ele pode até já colocar nas referências, né? A gente tem que ter essa consciência de que é um processo muito bom, muito bem elaborado, porém tem que ser bem robusto, tem que ser trabalhado, porque é algo ainda que no processo gera muitos problemas ainda, mas enfim, é isso. Agradeço pela oportunidade, Bom pelo dia a trabalho. Bom dia a todos. todos.